Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao terceiro ciclo de palestra para a divulgação do conhecimento científico. Meu nome é Nívia, esse grupo também é composto por Luana Ferreira e Shayla Costa. O nosso professor orientador foi o professor Etiele Barroso de Andrade e o nosso tema do projeto é o uso de inteligência artificial como meio de estimular no uso consciente dos recursos naturais. Então, pessoal, na ecologia existem sistemas de inteligência artificial que colaboram para o estudo dos seres e do meio ambiente. Com isso surgiu um problema, uma questão a ser solucionada. Qual a influência da inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas e diminuir a destruição do meio ambiente? Então, criamos uma hipótese que a inteligência artificial pode colaborar para que a população enfrente problemas sociais e ambientais, podendo ser aproveitada em situações econômicas, ajudando em descobertas e contribuir para o controle de impactos ambientais e mudanças climáticas. O objetivo geral desse projeto é identificar como a inteligência artificial está relacionada com a ecologia na melhoria de vida das pessoas e o meio ambiente. E a metodologia utilizada foi feita por meio de pesquisas bibliográficas que possibilitaram observar a contribuição da inteligência artificial dentro da ecologia, desde a importância dessa relação para o meio ambiente e também na melhoria de qualidade de vida das pessoas através do uso consciente dos recursos naturais. O procedimento utilizado nessa pesquisa consistiu na análise de documentos relacionados ao tema através da internet, buscando por palavras-chave como inteligência artificial, ecologia e filtrando o que é mais relevante em artigos científicos e trabalhos já publicados. Mas o que é a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial ela é a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de uma maneira que lembra o pensamento humano. Ela é desenvolvida para que os dispositivos criados pelo homem possam desempenhar determinadas funções sem a interferência humana. Isso implica em perceber variáveis, tomar decisões, resolver problemas, enfim, operar em uma lógica que remete ao raciocínio. Bom, Nívia, mas como funciona a inteligência artificial? Vocês já devem ter ouvido falar em hardware e software, não é mesmo? O hardware é a parte física de uma máquina, enquanto o software é a parte lógica. O software funciona como se fosse o cérebro da máquina. Não é possível explicar como funciona a inteligência artificial sem falar na ciência da computação. Essa ciência estuda técnicas e métodos de processamento de dados, sendo o desenvolvimento de algoritmos uma questão central nela. Esses algoritmos são uma sequência de instruções que orientam o funcionamento de um software, que por sua vez pode resultar em movimentos de um hardware. Essas máquinas sempre vão funcionar dessa maneira, a partir de uma programação prévia, em que um código considera variáveis, processa os dados e determina o que fazer em cada situação. Então, agora eu vou apresentar um breve histórico da inteligência artificial no mundo. No dia 11 de maio de 1997, o russo Garry Kasparov, que era campeão mundial, foi derrotado em uma partida de xadrez pelo computador Deep Blue, que foi produzido pela IBM. O mesmo, Kasparov, já havia derrotado 7 anos antes o Deep Tar, que era um antecessor de Deep Blue. Por trás do computador havia um programa que funcionava da forma como já expliquei antes, através de algoritmos, No jogo de xadrez, esse algoritmo determina, a partir dos movimentos do adversário, qual peça mover. Bom, no Renascimento, Descartes trazia uma nova concepção ao homem, considerando ele uma máquina que pensa, como se os músculos fossem o hardware e o cérebro o software. Essa ideia abriu caminho para ser considerada a mesma lógica em equipamentos produzidos pelo homem.
E no século XX, o britânico Alan Turing conduziu experimentos que revolucionaram o mundo. Em 1940, o matemático desenvolveu uma máquina que permitia a quebra de códigos secretos nazistas, que foi conhecida como Enigma, durante a Segunda Guerra Mundial. E 10 anos depois, apresentou ao mundo o teste de Turing, também conhecido como o jogo da imitação, que foi criado para verificar se o computador é capaz de imitar o pensamento humano. Mas seu grande trabalho foi a máquina de Turing, que guardava informações em uma fita de acordo com uma série de regras, os algoritmos. Por essas e outras, Turing é considerado o pai da computação, e seus feitos foram a base de tudo que possibilitou a inteligência artificial entrar em nossas vidas nas décadas seguintes. A partir daí, o desenvolvimento da inteligência artificial passou a avançar junto com a evolução dos computadores. E a inteligência artificial pode se dividir em duas abordagens. A inteligência artificial simbólica, a inteligência artificial conexionista, e alguns falavam sobre inteligência artificial evolucionária. Na inteligência artificial simbólica, os mecanismos efetuam transformações utilizando símbolos, letras, números ou palavras. Simulam o raciocínio lógico por trás das linguagens com as quais os seres humanos se comunicam uns com os outros. Já a abordagem da inteligência artificial conexionista se inspira no funcionamento de nossos neurônios, simulando os mecanismos do cérebro humano. Alguns ainda falam de uma terceira abordagem, que é a inteligência artificial evolucionária, que utiliza algoritmos inspirados na evolução natural, ou seja, a simulação de conceitos como ambiente, fenótipo, genótipo, perpetuação, seleção e morte em ambientes artificiais. Bom, e a ecologia? O que é a ecologia, A ecologia ela apresenta diversos conceitos e pode ser definida como uma parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Esse termo ele foi apresentado pela primeira vez por Ernest Haeckel em 1866. Para estudar a ecologia, pesquisadores trabalham com a análise de diferentes hierarquias, desde uma unidade básica, que é o organismo, até uma mais ampla, que é o nosso planeta. Os níveis estudados na ecologia são organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. A ecologia ela é o resultado do encontro da biologia com a física, com a química, com a matemática e com a geografia. A relação entre a inteligência artificial e a ecologia. A inteligência artificial ela tenta mimetizar a maneira como os seres humanos pensam, por meio de sistemas de raciocínio baseados em lógica de programação computacional, que são capazes de gerar modelos e simulações em computador em áreas de interesse científico, solucionando problemas em diversas áreas científicas, incluindo a ciência ecológica. Existem diversos exemplos de aplicações da inteligência artificial na ecologia, E nós podemos citar, o uso da inteligência artificial para modelar o comportamento do fogo no cerrado. O cerrado é extremamente suscetível a essas ocorrências, de queimada. E utilizando, a inteligência artificial, como por exemplo o sistema de especialistas e o raciocínio qualitativo, podemos modelar o comportamento do fogo e os seus efeitos diretos e indiretos na estrutura vertical da vegetação. E temos a inteligência artificial solucionando as mudanças climáticas, As mudanças climáticas, elas são o maior desafio enfrentado pelo nosso planeta, São necessárias todas as soluções possíveis, inclusive as tecnológicas, como a inteligência artificial. E enxergando uma oportunidade para ajudar a causa, alguns dos maiores nomes da inteligência artificial têm discutido como solucionar as mudanças climáticas com o aprendizado em máquina. É um assunto que ainda está sendo discutido, mas muitos nomes bastante importantes na inteligência artificial acreditam que seja possível a inteligência artificial solucionar as mudanças climáticas.
conservar a biodiversidade natural do planeta é vital para o funcionamento de nossos ecossistemas naturais. Todo animal, seja uma única planta, um pequeno fungo que faz parte de um sistema maior, se caso desaparecerem, afetará parte de um ecossistema e, consequentemente, no colapso de todo o sistema. Portanto, salvar a biodiversidade é importante para manter o equilíbrio entre todo o ecossistema. A conservação de animais está se tornando um dos principais problemas para salvar a biodiversidade. E a inteligência artificial ela pode desempenhar um papel vital na detecção ou reconhecimento e acompanhamento de animais, sejam eles vagando em seu ambiente natural ou conservados em santuários. Mais importante ainda é que a inteligência artificial ela pode ajudar a prevenir a extinção de animais ameaçados. Esses animais ameaçados, mantidos sob a conservação ou rastreados pelos guardas florestais, podem ser salvos de desastres naturais, como, por exemplo, incêndio, e também de atividades ilegais como a caça furtiva. E temos vários pontos, e um deles é que a inteligência artificial ela pode ajudar na detecção e contagem de animais. As espécies ameaçadas, abaixo de extinção, são mantidas em conservação especial. Aqui temos o exemplo do elefante. Máquinas habilitadas, como anotador de imagem online ou aprendizagem máquina robótica, podem ficar de olho nesses animais, assim ajudando as autoridades de conservação da vida selvagem a manter sua população sob observação. Da mesma forma, a tecnologia de visão computacional em drones habilitados pode detectar os tipos e espécies de animais e informar os pesquisadores sobre suas atividades. Esses algoritmos de aprendizado de dados de treinamento equipados para reconhecer justamente esses diferentes espécies de animais. Essa detecção de animais e sua contagem, elas são importantes para garantir se sua população está aumentando ou diminuindo. Outro ponto também é que a inteligência artificial ela pode ajudar detectando caçadores furtivos. Esses caçadores matam intensamente os animais, que é outra atividade ilícita, assim reduzindo a população de espécies e assim algumas espécies ameaçadas de extinção. A inteligência artificial ela pode ajudar no controle de todas as ações ilegais por meio de um sistema de monitoramento sem humano, como drones habilitados, câmeras de visão noturna podem estar detectando esses caçadores ilegais no solo e relatar aos guardas florestais para assim eles estarem agindo antes que esses caçadores matem ou capturem esses animais. Várias atividades incomuns podem estar sendo detectadas por essas câmeras e rapidamente. A inteligência artificial ela pode também estar ajudando em anotagem de imagem, como anotação para contagem de animais, anotação para detecção de animais, anotação para reconhecimento animal e anotação para identificar a espécie. Na anotação para contagem de animais, avaliar os animais, que também é outra tarefa desafiadora, especialmente quando esses animais estão vivendo em seu ambiente natural. Com a inteligência artificial, esses animais podem ser facilmente contados, sem nenhum contato humano, para assim manter sua população sob observação. O Cogito, ele fornece anotações de caixa delimitadoras de imagem para tornar esses animais identificáveis para máquinas como drones. Todos os tipos de animais
são anotados com o melhor nível de precisão para a detecção correta. Na anotação, para a detecção de animais, que além da contagem detectar diferentes tipos ou espécies de animais também fazem parte da conservação, é usado anotador de imagem online, que pode tornar esses animais reconhecíveis por drones e assim fornecer informações aos pesquisadores. Na anotação para reconhecimento, novamente, segue essa segmentação semântica, que é a técnica de anotação de imagem, que ajuda a reconhecer os animais em uma única classe. Os drones podem reconhecer esses animais capturados em um único quadro, ajudando assim um departamento de conservação dos animais. O cogito pode produzir conjuntos de dados de treinamento de alta qualidade para aprendizado de máquinas para tornar os modelos de inteligência artificial desenvolvidos para o reconhecimento desses animais. A anotação para a identificação de espécie, a inteligência artificial ela pode detectar facilmente as diferentes espécies que vivem na terra ou na água. Eles fornecem a anotação de imagem desses animais com metadados, ou seja, com nome ou espécie. A artificial ela também permite monitorar poluições por plástico nas águas. Pesquisa científica aponta que mais de 200 milhões de toneladas de plástico estariam flutuando apenas no Oceano Atlântico. A poluição dos oceanos é um dos maiores desafios ambientais da atualidade. Mas aí, com a tecnologia, a inteligência artificial em desenvolvimento, ela permite o uso de inteligência geoespacial, que faz o uso de câmeras e imagens de satélites alimentadas em um software em cujos algoritmos vão calcular onde estão as partículas poluentes, em que quantidade e para onde vão com a movimentação das correntes de água. Esse software ele utiliza uma tecnologia que permite monitorar a quantidade, localização e distribuição de poluentes de plásticos em ambientes aquáticos. Identificar e classificar o lixo plástico espalhado no oceano ou em praias é uma tarefa desafiadora. Mas aí, com a tecnologia, com essas câmeras aprimoradas com a inteligência artificial, equipadas com drones, elas podem estar coletando essa informação de lixo marinho e assim estar ajudando a diminuir esse impacto ambiental. Os fluorossensores a laser, eles também são ativos e também podem operar o dia inteiro. Eles são instrumentos úteis por causa de sua capacidade única de identificar óleo em fundos, que inclui tanto água, solo, gelo e neve. Os componentes aromáticos em óleo de petróleo absorvem ultraluz violeta e fica eletronicamente excitado. Essa excitação é rapidamente removida através do processo de fluorescência. Eles podem ser operados a bordo de uma aeronave, como vocês podem observar nessa imagem, para análise física e parâmetro biológico ou para detectar poluentes marinhos. Eles detectam óleo muito fino e diferentes tipos de óleo têm aspectos de fluorescência distintos, como por exemplo, óleos leves, fluorescentes no azul e óleos pesados, fluorescente meio esverdeado. Usado principalmente para análise de descarga de óleo do mar. E como ele é um sensor ativo, ele não depende do dia. De derramamento de óleo, como podemos observar nessa imagem, esse derramamento ele pode vir de aviões, de fábricas, de navios. A detecção de previsões precisas de derramamento de óleo e suas trajetórias são benéficas para o monitoramento e a conservação do meio ambiente.
As técnicas mais comuns de rastreamento e derramamento de óleo são o sensoriamento remoto de uma aeronave e satélite. Os sensores remotos, eles funcionam detectando as propriedades da superfície do mar. E os sensores mais eficazes são o sensor remoto de micro-ondas, o fluorossensor a laser e o sensor remoto óptico. Eles funcionam detectando propriedades da superfície do mar, como cor, refletância, temperatura. Existem dois tipos de sensores, que são o ativo e o passivo. O ativo, ele envia eletroondas magnéticas para rastrear poluentes no mar. O sinal é alterado na superfície da água e o sinal refletido é detectado pelo sensor. A vantagem desse sensor é que ele inclui a capacidade de obter mediações a qualquer hora do dia, independentemente da estação. O sensor passivo, ele mede a radiação que foi emitida ou refletida do mar ou poluente, respectivamente, e sua aplicação, consequentemente, requer ser claro com luz do dia, diferente do ativo, que pode ser a qualquer hora do dia. O sensor remoto óptico, eles detectam energia solar, radiação refletida ou espalhada da Terra, formando imagens que lembram fotografias tiradas por uma câmera alta no espaço. A região de comprimento de onda geralmente se estende do infravermelho visível e próximo ao infravermelho de ondas curtas. Sensores visíveis detectam luz refletida em plebandas no aspecto eletromagnético, que são visíveis ao olho humano, e sensores infravermelhos próximos detectam luz refletida em uma faixa não visível ao olho humano. Existem vários sensores ópticos apropriados, principalmente para estar detectando esse aparecimento de olhos, que eles incluem a refletância, a absorção e o resultado. O resultado é o contraste entre o óleo e a água. A inteligência artificial traz oportunidades para empresas empenhadas no combate às mudanças climáticas. Atualmente, as emissões globais de gás de efeito estufa geram em torno de 53 gigatoneladas. O uso da inteligência artificial pode contribuir com 5 a 10% da redução necessária, ou seja, entre 2,6 e 5,3 gigatoneladas de carbono. O grande diferencial da inteligência artificial é a habilidade de aprender por meio de experiências, coletando grande quantidade de dados do ambiente, conexões que os humanos podem não notar e recomendar ações apropriadas com base nas conclusões. As empresas que buscam reduzir pegada de carbono devem aplicar a inteligência artificial em 3 frentes: monitoramento, previsão e redução. No monitoramento, as empresas podem usar a engenharia de dados alimentados por inteligência artificial para rastrear automaticamente as emissões em toda a sua pegada de carbono e, além disso, é possível organizar a coleta de dados de operações. Na previsão, modelos preditivos de inteligência artificial são capazes de antecipar as emissões futuras em toda a pegada de carbono de uma empresa em relação ao esforço de reduções atuais e novas metodologias de redução de carbono e demanda futura. E como resultado, é possível definir, ajustar e atingir a meta de redução. Redução, ao fornecer uma visão detalhada de cada aspecto de valor, a inteligência artificial prescritiva e a otimização podem melhorar a eficiência na produção, transporte e assim reduzindo as emissões de carbono.
A alta tecnologia reduz tempo de detecção e combate a incêndios para a preservação ambiental. Essas queimadas afetam tanto a fauna quanto a flora. No entanto, com foco na resolução desse problema, novas soluções de tecnologia estão apresentando alternativas mais rápidas e eficientes para combater esses incidentes, reduzindo assim o tempo de detecção e de combate a queimadas para tempo recorde. Algumas soluções de tecnologia já conseguem reduzir para menos de 5 minutos o tempo de localização de focos, o que permite reação mais rápida das forças de combate e redução dos danos causados pelas queimadas. Postos de vigilância equipados com câmeras térmicas, análise contínua em 360 graus da localidade e integração a centro de controle são algumas das novas técnicas que podem ser utilizadas para diminuir o tempo de respostas e, consequentemente, as áreas devastadas pelos incêndios, que podem gerar danos irreversíveis para a fauna e a flora. O sistema de imagem térmica, que reflete a emissão de calor e mostra diferentes cores dependendo da temperatura, ajuda a reconhecer potenciais focos de incêndio. Em algumas soluções, essa tecnologia já consegue diferenciar pontos quentes de focos de incêndio ao analisar padrões de propagação de fogo, reduzindo o número de chamados desnecessários e realizando rápida detecção de incêndios em um raio de até 20 quilômetros. Olá pessoal, eu me chamo Luana e eu vou dar continuidade falando sobre os automóveis como principais emissores de gases poluentes. Nós sabemos que esses gases afetam diretamente na qualidade de vida das pessoas devido à poluição que é emitida. E são várias substâncias tóxicas, que são emitidas por esses veículos, e eu vou iniciar apresentando algumas das substâncias nocivas mais conhecidas. Então, sobre os gases nocivos, nós temos aqui o monóxido de carbono. Esse gás, ele inalado em grandes quantidades, ele pode provocar asfixia, dor de cabeça e ainda dificuldade de respiração, e podem levar até a morte da pessoa. E a principal fonte de emissão desse gás é a queima de combustível incompleta. E ele possui também derivados do petróleo, que são como a gasolina e o diesel, que são ricos em carbono. E o dióxido de carbono, que é conhecido como gás carbono, ele não tem peso sobre a saúde humana, mas ele causa o aquecimento global, chamado efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre devido à concentração de gases na atmosfera, e ele acaba formando uma camada permitindo a passagem de raios solares e a absorção de calor. Então, esse processo ele é responsável por manter a temperatura da Terra adequada, garantindo o calor necessário. E sem isso, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência seria afetada. E apesar dele ser essencial, devido a algumas ações irresponsáveis dos seres humanos, esse efeito estufa ele acaba sendo cada vez mais intensificado e isso acaba prejudicando a vida na Terra e gerando um aquecimento global. Então, o ozônio ele pode trazer malefícios, sendo responsável pela poluição nos grandes centros urbanos, que é encontrado na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, e é produzido pelo homem, é o resultado da fumaça, que é gerada pelos motores de combustão. E o óxido de nitrogênio ele causa uma névoa de poluição, onde as pessoas podem sentir irritação nos olhos e no sistema respiratório. E quando a gente vê um horizonte meio turvo, acinzentado, de poluição, isso é consequência dos óxidos de nitrogênio, como a gente pode ver aí na imagem, uma mais limpa e a outra mais acinzentada. Os hidrocarbonetos, eles podem causar o câncer se forem muito inalados. E na atmosfera o efeito dele também é preocupante, pois ele forma o ozônio, que aquece mais ainda o planeta. Apesar do diesel ser um dos combustíveis mais limpos, e um dos menos poluentes, ele emite o dióxido de enxofre. Em altas concentrações, ele reduz a visibilidade do horizonte e ele também corrói objetos, prejudicando as plantas, árvores, por meio da chuva ácida que ele é capaz de provocar. Aí, como na imagem, ele corroeu essa escultura aí acima de concreto. E o material particulado são elementos que são jogados ao ar quando o carro funciona, tipo a poeira, a fumaça e a fuligem,
e também contribui na diminuição da qualidade do ar. A fuligem é essa substância preta aí, né, que sai do carro. Bom, uma das primeiras leis ambientais, né, dirigidas aos automóveis determinava que os motoristas deveriam deixar seus carros em casa uma vez por semana, para reduzir os níveis de poluição, e isso era feito de acordo com o final da placa do veículo. Inclusive, o rodízio ele foi liberado, né, em alguns dias aí da pandemia. E atualmente, os automóveis eles poluem menos, né, do que os carros mais antigos, que foram feitas melhorias em suas estruturas, que tornaram possível o processo de acelerar algumas reações químicas simples, que são capazes de diminuir os danos, né, causados pelos veículos. E uma dessas são os catalisadores, que são responsáveis pelo aceleramento dessas reações. Eles utilizam reagentes químicos, né, que são consumidos nas reações, que são otimizados e se tornam mais rápidos e eficientes. Assim, toneladas de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio são transformados em dióxido de carbono. E apesar de ser apontado na contribuição a longo prazo para o aumento do efeito estufa, né, ele é um gás muito menos agressivo do que os outros que o originam. E há alguns anos atrás, uma das maiores preocupações das empresas que produzem automóveis era desenvolver, né, novas tecnologias para diminuir os níveis de poluição e emissão de monóxido de carbono. Isso que é a substância tóxica, né, que pode causar a morte se for inalado em grande quantidade, como já foi dito. E mesmo depois que a tecnologia dos conversores catalisadores foi desenvolvida, só começaram a ser instalados nos automóveis em larga escala após o aumento das exigências da lei legais e sociais quanto ao controle de emissões poluentes, né? E hoje são obrigatórios em vários países, inclusive no Brasil. Bom, esse é o conversor catalítico, né? Ele é constituído de um núcleo metálico ou cerâmico. Ele é repleto de catalisadores químicos que se conectam às tubulações de escape do automóvel. Então, ele recebe os gases carregados de poluente e descarrega emissões tratadas, né? Como se fossem uns gases mais tratados, com níveis reduzidos de substâncias tóxicas. Bom, os gases, eles são substâncias que não possuem volume fixo, né? Não têm capacidade de se expandir e serem miscíveis entre si, ou seja, eles são como o ar. E muitos desses gases inflamáveis, tóxicos e oxidantes também são utilizados na indústria e têm o risco de vazamento, podendo ser nocivos tanto para o trabalhador como para o meio ambiente, né? E podendo ocasionar incêndios e acidentes mais graves. E além disso, o ser humano muitas vezes ele não consegue detectar esses gases apenas com os seus sentidos, pois eles costumam ser inodoros e incolores. Então, sendo assim, para a segurança, né, desses gases, é feita através de aparelho de medição, como o detector de gás e o analisador de gás. Bom, o detector de gás ele é um aparelho de medição que tem a capacidade de indicar a concentração, né, determinada de um gás no ar. É através de um sensor de bateria, ele utiliza indicadores visíveis e audíveis, como alarmes e luzes. E esse equipamento ele mede uma concentração de gás específico, né? Ele tem como referência a resposta do sensor, que dispara um alarme quando ultrapassa o nível pré-determinado. Atualmente existem alguns dispositivos modernos, né, que são multigás, que eles podem detectar vários gases ao mesmo tempo. Dependendo do tipo de gás a ser detectado, se utiliza tipos diferentes de sensores. Por exemplo, para detectar um gás tóxico, como amônia, dióxido de carbono, de enxofre e monóxido de carbono, pode estar se utilizando sensores eletroquímicos de oxigênio, de pressão e de fotonização. Esses gases eles são utilizados em indústria química, alimentícia e farmacêutica. E existe também o detector de gás combustível, que é utilizado onde há combustível inflamável, né, como plataformas de petróleo e indústria química. E esse equipamento ele utiliza sensores infravermelhos, né, para identificar vazamento de gases de combustível perigosos, como os hidrocarbonetos. Bom, e o analisador de gás, ele assim como o detector, ele é desenvolvido para segurança também, e é muito útil para garantir o bom funcionamento dos equipamentos das indústrias, né? E pode também detectar e analisar a composição, tanto de forma quantitativa como qualitativa, de mistura de até 4 gases. Ele pode ser portátil ou físico, né, para analisar em um determinado local. E entre modelos disponíveis tem um analisador de luz a laser e de condutividade térmica. O princípio básico do funcionamento do analisador de gás é a perda de calor, que pode ser utilizada como medida de composição do gás. Bom, a inteligência artificial ela vem sendo apontada como uma das tecnologias que devem criar inovações em vários setores. E nos próximos anos, ela irá impulsionar ainda mais a transformação digital, trazendo maior eficiência para operações e processos, criando novos modelos de negócio e novas formas das pessoas se relacionarem com produtos e serviços. Bom, e dentro dos setores de utilities, que são serviços de utilidade pública, né, está o setor de energia elétrica, né, que também fará parte dessas transformações,
para superar os desafios do setor, que são conhecidos como os 3Ds, né, que é a distribuição, descarbonização e digitalização. Então, a popularização dos painéis solares possibilitou a geração de energia de forma distribuída e não mais centralizada em grandes usinas, e o consumidor passou a poder produzir sua própria energia elétrica, sem ficar dependendo totalmente da sua concessionária de distribuição. E os impactos do aquecimento global e a necessidade de redução de emissões de carbono devem impulsionar a entrada dos veículos elétricos, né, no mercado, que apesar de ainda ser novidade no Brasil, já é muito comum em outros países. A conectividade e a digitalização modificaram profundamente, né, os nossos hábitos, mudando a nossa forma de se relacionar com os produtos e serviços e exigindo que o setor de energia se adapte para atender à demanda, né, que os consumidores estão cada vez mais exigentes. Aqui temos algumas aplicações, né, de inteligência artificial para o setor de energia. Em tempos que se fala muito sobre sustentabilidade e uso eficiente de recursos, as perdas de energia elétrica no Brasil ainda representam um grande desperdício, né, que afeta tanto as concessionárias quanto os consumidores. E parte dessa perda está relacionada às furtos e às fraudes, né, podem ser detectadas aplicando técnicas de inteligência artificial, que são semelhantes àquelas usadas em outros setores, como a identificação de fraude de cartão de crédito, por exemplo. E nessas soluções, algoritmos de aprendizado de máquinas são treinados com os dados históricos de consumo e gerando um modelo que pode ser posteriormente aplicado à identificação de anomalias. A gente sabe que a conta de energia, normalmente, né, ela traz a quantidade de energia consumida pela unidade consumidora, né, no período de um mês, só que a conta não indica, né, de que forma a energia foi gasta. E o melhor entendimento da forma como a energia é consumida é um elemento fundamental para que os consumidores possam adotar medidas, né, eficientes para a economia de energia. E algumas técnicas, né, de inteligência artificial têm sido utilizadas para permitir a desagregação, né, da energia consumida numa instalação, identificando a participação de cada carga no consumo geral de uma residência, comércio ou indústria. Fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar, têm sido destacadas, né, como alternativas para atender a crescente demanda por energia de forma limpa e sustentável, né? Porém, apesar de representarem uma grande oportunidade, a natureza intermitente dessas fontes de energia também traz desafios para o setor, e técnicas de inteligência artificial têm sido aplicadas para mitigar esses desafios e agregar ainda mais valor a essas novas fontes de energia. E o Brasil ele tem um enorme potencial para geração dessa energia eólica e solar. Iniciativas como essas podem agregar enorme valor ao setor de elétrico, impulsionando ainda mais o uso dessas fontes de energia. A geração de energia distribuída, realizada através dos painéis solares ou geradores eólicos, elas reduz o controle das concessionárias sobre a infraestrutura do sistema elétrico, já que esses equipamentos eles estão distribuídos no sistema e sua geração de energia tem natureza intermitente, isso depende das condições ambientais, né, como o sol e o vento. A transformação digital ela modificou profundamente, né, a forma como as empresas se relacionam com os clientes, e nessa nova era a experiência do consumidor se tornou um elemento central dos negócios. Nesse contexto, técnicas de inteligência artificial têm sido utilizadas, né, para criar novos canais de atendimento ao consumidor através de interfaces baseadas na comunicação escrita ou falada, né. Em alguns algoritmos de inteligência artificial, eles são utilizados para gerar estratégias de recarga que levem em consideração as necessidades dos motoristas, nos casos de recargas de veículos elétricos. Então, os sistemas eles podem levar em consideração as características específicas do veículo, né, as necessidades do motorista e a infraestrutura de recarga pública e privada disponível. E os sistemas podem planejar as sessões de recarga, controlando não só a alocação de veículos aos pontos de recarga, mas também a potência que será utilizada de forma dinâmica durante a sessão de carregamento. O sistema pode atuar ou reduzir a potência de carregamento conforme a capacidade instantânea da rede ou da instalação local, evitando assim, né, picos de sobrecarga no sistema elétrico. No ano de 2019, né, foram apontados aí alguns ataques cibernéticos, né, como um dos principais riscos para os próximos anos, indicando ainda uma tendência no aumento dos ataques voltados a setores de infraestrutura crítica, como o de energia elétrica. E esse aumento no risco dos ataques do setor de energia está relacionado à crescente adoção, né, de tecnologias digitais, como a internet das coisas, que adicionam vulnerabilidades aos sistemas, aumentando sua exposição a ataques. O primeiro cyberataque, né, a provocar um apagão na rede elétrica, que se tem notícia, ele aconteceu na Ucrânia em dezembro de 2015, né, onde os hackers conseguiram comprometer os sistemas de 3 empresas de distribuição de energia e interromper o fornecimento da eletricidade aos consumidores
por várias horas. E de lá para cá, outros ataques e tentativas de invasão foram identificados em diferentes países do mundo. E no Brasil, ainda não há casos confirmados, né, de cyberataques que tenham causado suspensão no fornecimento de energia, ainda que haja boatos, né, que apagões ocorridos entre 2005 e 2007 tenham sido causados por ataques cibernéticos. Entretanto, as concessionárias do setor de energia, elas devem estar atentas, né, a esses riscos e considerar o investimento em segurança da informação como uma de suas prioridades. Então, essas políticas de segurança, né, elas devem ser adotadas pelas empresas, né, com o objetivo de garantir a segurança não só apenas da sua operação, como dos dados dos seus clientes. Né, e as técnicas de inteligência artificial, como detecção de anomalias, elas podem ajudar, né, de modo que medidas possam ser tomadas para evitar maiores danos. E ainda temos também a utilização de inteligência artificial na manutenção preventiva, né, e na previsão de falhas de equipamentos, já que vem sendo aplicado com sucesso em vários setores. E no setor de energia elétrica, em que a manutenção ininterrupta do fornecimento de energia é uma das principais prioridades, né, para os concessionários, essas soluções podem ser muito importantes, né? E para essas soluções, né, é utilizado algoritmos de aprendizado de máquina, que são utilizados para monitorar, né, continuamente os equipamentos da rede, e eles identificam desvios na operação dos equipamentos, possibilitando ações de manutenção que garantam a operação, né, mais eficiente dos equipamentos ou até mesmo a previsão de falhas. E o sistema pode ainda auxiliar no diagnóstico das falhas e permitir também a emissão de alertas, né, para mitigar paradas de equipamentos. Então é isso, né? Então, sabemos que a rápida evolução das soluções de inteligência artificial, elas devem trazer resultados ainda mais promissores, né, nos próximos anos, não só no setor de energia, mas em outros casos de uso. Então foi isso, né, que as nossas referências. Esse foi o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado para esclarecer mais sobre esse assunto da inteligência artificial na ecologia. E muito obrigada pela atenção.